Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Cinema. O meu nome é Luísa Calheiros, eu sou aluna do jornalismo da UFJF e bolsista no projeto do Cinema de Rua de Juiz de Fora. E hoje eu vou estar conversando com a Cristina Mussi, a Tereza Medeiros e o Márcio Oliveira sobre o lançamento do website do Cinema de Rua de Juiz de Fora, do grupo de pesquisa Comunicação, Cidade e Memória da UFJF. Esse projeto foi financiado pelo Programa Cultural Murilo Mendes, da Prefeitura de Juiz de Fora. Fazendo uma breve introdução dos nossos convidados, a Cristina é professora da Faculdade de Comunicação na UFJF e faz parte do programa de pós-graduação em comunicação. A Tereza também é professora da Facom e faz parte do programa de pós-graduação em artes, cultura e linguagens. E atualmente as duas desenvolvem essa pesquisa sobre o audiovisual, o cinema e a memória. Já o nosso terceiro convidado, o Márcio, ele é mestre em comunicação e sociedade pela UFJF e é supervisor da comunicação e apoio à inovação da Prefeitura de Juiz de Fora. E ele também faz parte da nossa equipe do Cinema de Rua. Bom, primeiramente eu queria perguntar o que incentivou vocês a iniciar esse projeto sobre o cinema de rua da nossa cidade. Luiz, eu acho que esse é um momento de celebrar, porque a gente tem muitas histórias a contar, muita pesquisa já são vários anos em que esse grupo de pesquisa Comunicação, Cidade e Memória, o CONCIM, investiga essas relações de sociabilidade na cidade de Juiz de Fora e também no seu entorno. Mais recentemente, há 2 anos atrás, num esforço bastante grande de vários membros desse grupo, né, nós conseguimos a aprovação de um projeto que já queria se dedicar à criação de um website e mostrando as rotas pelas quais as pessoas saíam das suas casas, dos seus apartamentos, e a partir dos anos 50, os caminhos, as rotas que elas utilizavam para chegar a esses cinemas, essas casas de espetáculo, que às vezes tinham assim, características quase de palácios, né? Com um som de altíssima qualidade, uma decoração, às vezes futurista, às vezes uma decoração mais conservadora, que lembrava os tempos idos, os tempos passados, mas uma prática que envolveu crianças, que envolveu jovens adultos, que envolveu senhoras da sociedade, operários, contando uma série de histórias que fazem a gente entender o século XX como um período de 100 anos que não pode ser compreendido e muito menos interpretado sem a ajuda dessa prática social, que era de sair da sua casa, sair do seu apartamento, da sua fazenda, da sua fábrica, do seu comércio e ir ao cinema. E entrar num mundo imaginário, um mundo que te levava a lugares que você talvez nunca fosse visitar ou nunca terá visitado, de fato. Então, toda essa mágica do cinema, eu acho que ela se faz presente nesse aspecto do estudo das audiências, né? Como as pessoas iam ao cinema e o que essa prática fala sobre o nosso espaço urbano, fala sobre a cidade de Juiz de Fora e as nossas convivências. Então, eu acho que é um projeto que começou há mais tempo, que agora ganha um presente realmente a ser compartilhado com as pessoas que vivem aqui, em todo o Brasil e até no mundo, por que não? E como foi feito o mapeamento desses cinemas? Como que começou essa pesquisa? Bem, como a Cristina falou, esse projeto ele tem muitas etapas, né? Nesses 2 últimos anos, nós nos dedicamos muito ao desenvolvimento desse site, especialmente à criação desses mapas, dos mapeamentos, dos percursos, né? Que essas pessoas percorriam pela cidade, pelos bairros. São percursos afetivos também, que têm relação com a vida, com o cotidiano também da cidade e dessas pessoas. Então, nós tínhamos uma grande quantidade de materiais, né, de depoimentos, e aí isso nos incentivou a criar mapas, a entender a partir da história oral, a partir da história dessas pessoas, quais os caminhos que elas percorriam, né, para ir ao cinema, enfim, e o que estava ligado também a esse percurso, né, enfim, em que cada mapa traz
um cenário diferente. Então, isso nos mobilizou muito a pensar esses mapas e entender como seriam esses percursos e a desenvolver em determinadas etapas cada vez mais mapas que nos trouxessem essas informações, né, de certa forma, afetivas também, das pessoas que faziam esses percursos. Então, toda a história, né, o que nos mobilizou dentro da pesquisa foi olhar também para esse material, buscar novas informações, novos depoimentos e pensar na representação cartográfica desses percursos também, né? Então, hoje, dentro desse campo de pesquisa, existe todo um grupo, né, imenso que se dedica a esses estudos, especialmente com a ajuda da geolocalização, e nós estávamos muito interessados em experimentar esse viés também dos estudos dentro dos estudos de cinemas de rua, das audiências e da cartografia. E agora, falando sobre o website em si, como é que foi esse processo de criação e há quanto tempo vocês vêm planejando ele? A equipe optou por desenvolver o site utilizando a plataforma WordPress, com a preocupação de que ele fosse responsivo, ou seja, que ele pudesse ser acessado tanto pelo computador quanto por dispositivos móveis, né, democratizando o acesso às informações. E o site conta com algumas seções que foram definidas, onde a principal delas que fala justamente sobre os cinemas de rua de Juiz de Fora. E por que essa ênfase justamente no uso das mídias digitais móveis? Eu acho que hoje a gente tem que pensar que a maior parte das pessoas vai acessar esse tipo de conteúdo no seu celular. Então, com isso, houve uma preocupação muito grande de fazer uma arquitetura do site que o tornasse realmente, por dizer, cabível, né, no tamanho da tela do celular. Quer dizer, você pode acessar, né, a partir de tendo, né, garantido o seu acesso à internet, você pode assistir, né, e conferir todas essas informações a partir da sua navegação, dando opção a você percorrer as várias abas do site, te levando a ler desde crônicas que alguns convidados escreveram, né, sobre essa prática, né, de ir ao cinema, até, por exemplo, visitar vários vídeos que estão hospedados no canal do YouTube desse projeto dos cinemas de rua de Juiz de Fora, em que você poderá ver depoimentos, conhecer como eram esses cinemas a partir de fotos antigas, e tudo isso na sua mão, né? A partir do seu celular. Então, acho que houve uma preocupação muito grande de pensar um design para esse site que possibilitasse esse acesso amplo, geral e restrito, né? E de forma muito facilitar realmente a navegação. Qualquer pessoa, uma criança, um jovem, um adulto, um idoso, terem facilidade para ter acesso a esse conteúdo. E aí, como você falou, né, o site ele apresenta esse espaço para o público visualizar as rotas das salas do cinema, um outro para destacar essa produção científica do grupo, do Concime. E o que vocês podem falar mais sobre a estrutura desse site? A proposta é justamente isso, é que o visitante do site, ele, além de conhecer, de ter acesso às informações publicadas, né, ele possa vivenciar essa experiência no espaço urbano. E para isso são propostas algumas rotas que futuramente serão expandidas e que permitem que esse visitante percorra determinado espaço da cidade, revisitando os lugares onde esses cinemas funcionaram. E o site também traz um e-book, né, um suplemento pedagógico para ele ser trabalhado pelos professores com os alunos na sala de aula. O que vocês podem destacar para a gente sobre esse e-book?
A ideia de trabalhar com e-book, com material, um suplemento pedagógico, né, veio também da contrapartida do projeto. Então, era muito importante para a gente pensar também em ações, né, na cidade com esse projeto. O site, ele também foi muito pensado para as pessoas que se interessam por esse tema, mas também para as pessoas da cidade, de Juiz de Fora. E quando nós pensamos nos públicos, né, para esse site, nós também pensamos muito na aplicação e no uso desse site como uma ferramenta dentro das escolas, né? O trabalho da história com as temporalidades, as cartografias. Então, esse suplemento pedagógico, ele visa trabalhar muito e apresentar o site, mas também apresentar o site como uma ferramenta para a discussão desses temas, né, para o trabalho do professor com conteúdos que são ali da quinta série, do quarto, que trabalham com questões da cidade, do espaço público também, enfim. Então, nós pensamos e preparamos um material que utilizasse o site como uma ferramenta, mas também que trouxessem sugestões de atividades para o professor, né? E esse professor ele vai poder imprimir essas atividades, ele vai poder fazer adaptações de acordo com a maneira como ele prefere trabalhar esse conteúdo. Então, esse suplemento ele tem um objetivo específico com as escolas, né, de dialogar com essas pessoas e de trazer esse projeto mais próximo, enfim, de crianças também, né, que possivelmente tem alguém na sua casa, seus avós ou seus pais que frequentaram os cinemas de rua de Juiz de Fora. Então, tem todo um trabalho de memória, de nostalgia também, além dos conteúdos de história e geografia que podem ser explorados. E um outro aspecto, né, muito bacana do site são justamente os depoimentos dos antigos frequentadores do cinema, assim como os vídeos da nossa websérie do YouTube. Como que foi feita assim a produção desse conteúdo? Nós tivemos assim muito cuidado ao longo desses últimos anos de procurar pessoas que tivessem trabalhado nos cinemas, que tivessem frequentado os cinemas, que entravam na fila para ver a sessão assim antes dos seus colegas de colégio, que assistiram filmes sentados, né? Muitas pessoas sentadas no chão de um cinema porque a lotação estava praticamente esgotada. Houve pessoas que começaram a namorar no cinema, deram o primeiro beijo no cinema, que sofreram com os filmes, que choraram, derramaram lágrimas, que saíram do cinema assim, achando que estavam em transe, porque tinham visto coisas nunca antes imaginadas, né? E conversar com essas pessoas foi uma viagem assim no tempo, da mesma forma que a Tereza colocou aqui para nós, né? Há um pouco de nostalgia, não é só um saudosismo, né? Há uma nostalgia, porque quando nós pensamos que Juiz de Fora teve praticamente aí, pelos que nós conseguimos já investigar, né, inventariar, quase 20 cinemas funcionando na cidade, e hoje não tem mais nenhum cinema de rua com essa característica de ser um cinema que fica na beira da calçada. Você tem cinemas em shoppings, em centros comerciais, mas não cinemas que para você frequentar, você ficava numa fila, por exemplo, tomando até chuva, com seu guarda-chuvinha aberto, né? Sentindo o cheiro da pipoca que estava sendo feita ali ao lado, conversando com um amigo, uma amiga. Essa sensação é que essas pessoas passam para nós. E é muito curioso, porque quando essas pessoas dão os seus depoimentos, você realmente sente uma carga assim, de emoção, de ter vivido aquilo, que é muito importante. O que eu queria destacar também é que esse trabalho de gravação, esse trabalho de ir a campo, né, que ficou suspenso durante esses 2 últimos anos por conta da pandemia, ele envolveu alunos da universidade, ele envolveu professores da universidade, com um trabalho de muita dedicação, né? De fazer uma produção daquilo que ia ser gravado, encontrar essas pessoas, conseguir com que essas pessoas se disponibilizassem
a dar o seu depoimento, muitas vezes na sua casa, porque já eram pessoas mais idosas, outras em algum local mais próximo daquele cinema, ou algum local público. E eu penso que é um material extremamente significativo e que fala para nós de um outro período que não é tão distante assim e também nos faz pensar no porquê de certas atividades terem sido totalmente assim dizimadas, né, nessa cidade, né, na cidade de Juiz de Fora. Por que essas coisas acabaram? Por que esses prédios, alguns foram tombados, ainda servem para atividades culturais, mas por que tantos outros foram ou demolidos, ou desfigurados, ou atendem a outras necessidades simplesmente comerciais no centro da cidade e dos seus bairros, que vão ficando cada vez mais pobres, muitas vezes, quando a gente pensa na oferta de algo que não seja só consumo de bens, mas consumo de cultura, que é uma coisa muito mais permanente na vida e transformadora na vida das pessoas. Agora o Márcio vai apresentar para a gente como que a gente pode navegar e operacionalizar os botões do site. O website Cinemas de Rua de Juiz de Fora, cujo endereço na internet é cinemasderruajf.com.br, foi estruturado a partir das seguintes seções. A seção Sobre, que apresenta o trabalho desenvolvido e suas principais repercussões na mídia local. Apresenta ainda o suplemento disponibilizado para as escolas como proposta para abordagens pedagógicas. E, por fim, os mini-currículos da equipe integrante do projeto. Já a seção Novidades é constituída por notícias e crônicas relativas à temática do projeto. Deverá ser constantemente atualizada com publicações de novos materiais a serem produzidos. Já a seção Cinemas de Rua, que é, sem dúvida, o foco principal do projeto, está dividida em 3 subseções: Cinemas da Rua Alfred, Cinemas do Centro e Cinemas dos Bairros. Cada uma delas traz informações relativas à história dos cinemas de Rua de Juiz de Fora, sendo que atualmente em cinemas da Rua Alfred encontram-se disponibilizadas informações sobre o Cine Festival, o Cine Palace, o Cine São Luís, o Cine Teatro Central e o Cine Teatro Glória. Em cinemas do centro, são apresentadas as informações sobre o Cine Excelsior, o Cine Teatro Popular e o Cine Veneza, enquanto a subseção relativa aos cinemas dos bairros apresenta informações sobre o Cine Auditório, o Cine Benfica, o Cine Brasil, o Cinema São Mateus, o Cine Paraíso, o Cine Para Todos, o Cine Rex e o Cine São Caetano. Todas as subseções da seção Cinemas de Rua são constituídas por textos informativos e imagens, sendo que o Cine Festival, o Cine Palace, o Cine São Luís, o Cine Teatro Central, o Cine Teatro Glória, o Cine Excelsior, o Cine Teatro Popular e o Cine Paraíso contam com a apresentação de webséries produzidas a partir dos relatos de pessoas que viveram os anos de ouro dos cinemas de Rua de Juiz de Fora. A seção Rotas propõe aos visitantes do site a oportunidade de percorrer determinadas rotas para conhecer os espaços que abrigaram os cinemas de rua da cidade, sendo dividida atualmente em 2 subseções: Cinemas da Rua Alfred e Cinemas do bairro São Mateus, através das quais as pessoas interessadas poderão visitar os respectivos endereços listados de acordo com a proximidade dos locais especificados no mapa. A seção Conte a Sua História permite que o visitante do website envie suas próprias histórias relacionadas às experiências e memórias por ele vivenciadas nas diversas salas de cinema de Rua de Juiz de Fora. Já a seção Produção Científica apresenta artigos científicos, monografias, dissertações,
e livros publicados sobre a temática do projeto. E, por fim, a seção Contato disponibiliza um formulário de contato através do qual o visitante poderá esclarecer eventuais dúvidas e interagir com a equipe responsável pelo desenvolvimento do website Cinemas de Rua de Juiz de Fora. O site Cinemas de Rua de Juiz de Fora pretende ser um espaço de atualização constante também. Então, eu quero aproveitar, né, e convidar todo mundo que acessa o site e que tem histórias com os cinemas de Juiz de Fora, com os cinemas de Rua de Juiz de Fora, para compartilhar essa história conosco, né? Dentro do site, como vocês viram, tem um menu especial para que vocês enviem essas histórias que podem ser enviadas em textos ou com fotografias, ou até material em vídeo, como você se sentir à vontade. E será muito bom continuar alimentando esse site com essas histórias. O site Cinemas de Rua de Juiz de Fora, ele pode ser considerado multimídia, né? Nós fizemos uso de várias mídias, então, com fotos, tanto as fotos que representam aqueles cinemas, né, antigas, quanto as fotos desses espaços, como eles estão hoje na cidade. Temos vídeos e aquarelas. Todas as questões feitas com relação aos mapas e aos percursos, que nós chamamos aqui de rotas, foram feitas com mapas ilustrados em aquarela, né, um trabalho muito afetivo para o projeto e que mostra um pouco desses percursos e que tem toda uma referência visual, né, baseada em documentações e em fotografias que nós encontramos ao longo da pesquisa. Eu acho que, como a Tereza falou aqui com a gente, Márcio também, toda essa equipe também que está aí atrás, né, das câmeras, no caso do João, da Maria Clara, a Luísa aqui nos fazendo a ancoragem desse programa, né, desse trabalho em vídeo que nós estamos realizando agora, para o lançamento do site. Eu acho que tudo isso mostra a força de várias pessoas que se unem, né, utilizando várias técnicas, vários saberes, para trabalhar na defesa da cultura brasileira, né, da cultura juiz-forana, mineira, brasileira, cultura, né, mundial. A cultura é extremamente importante, né, exatamente para que a gente possa pensar em como ela é transformadora e como ela também nos justifica como seres humanos, né? Ela revela a nossa humanidade, ela revela aquilo que nós temos de melhor. Então, esse trabalho que eu acho que nos foi possibilitado, né, por uma conjunção de esforços de duas entidades públicas, né, a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Prefeitura de Juiz de Fora, através da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage, em especial do Programa Cultural Murilo Mendes, eu acho que essa conjunção de fatores faz com que nós realmente justifiquemos o que são esses investimentos em pesquisa e em cultura no nosso país, por que eles são tão importantes, e devolver para toda a comunidade, né, esse saber que nós tivemos o prazer imenso de investigar, de nos surpreender com ele, de conviver com tantas pessoas bacanas e que nós pretendemos continuar, como a Tereza também colocou, né, à frente desse trabalho, para que ele realmente se transforme num documento do que nós fomos, somos e poderemos ser. E eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco, participando desse lançamento do site, do website Cinemas de Rua de Juiz de Fora. Eu agradeço a participação da Cristina, da Tereza e do Márcio, e para quem está acompanhando a gente, reforçando que você pode acessar o site pelo endereço cinemasderuajf.com.br para conhecer mais sobre o projeto. Obrigada e até o próximo episódio do nosso Papo de Cinema.